Oi, Ju, tudo bem? Estamos nós aqui para mais um episódio do Play Stop Pause. Ju, se apresenta aí para gente, por favor. Tudo bom, Andréia? Prazer estar aqui com você. Bom, eu sou Juliana Pereira, sou psicóloga, astróloga e trabalho em ambiente corporativo já há 27 anos, né, na área de desenvolvimento, já passei pela área de serviços, área de treinamento, gestão do conhecimento, e as minhas últimas experiências foram na área de treinamento e desenvolvimento. Gosto muito do que eu faço, acredito muito no processo, né, de desenvolvimento de pessoas, tanto dentro das organizações quanto fora delas. E acho que é isso. Eu posso dizer de cadeira que eu já tive a honra de trabalhar com você e que você é uma profissional como poucas. Pouca gente entende Obrigada. tanto dessa questão de formação de pessoas, de trilhas e de gestão de conhecimento. Eu sou super sua fã mesmo. Ju, Aprendi muito com você. Você como essa mega especialista, em relação à educação à distância, você dá play, você dá stop ou você dá pausa? Eu dou play porque não tem continue, né, Andréia? Então, dou play. Acho que há bastante tempo a gente fala, né, sobre isso. Vem evoluindo muito o processo, né, de ensino à distância. A gente, quando começou lá atrás, né, quando eu trabalhei com você lá atrás, não dá para falar muito lá atrás, senão vão descobrir na cidade, mas quando a gente começou lá atrás era uma coisa ainda muito quase PowerPoint animado, né? Então, vem evoluindo muito e acho que vem para ficar para sempre, né? Acho que é uma coisa que surgiu e que cada vez mais vai evoluir e trazer novos elementos, mais modernidade, mais interação, né? Acho que a psicologia está aí para ajudar muito nesse processo, olhando o comportamento humano, formas de aprendizado, enfim. Então, acho que é um mecanismo, um processo, uma ferramenta, né? Que veio para ficar e tem evoluído muito, felizmente, né? Se você pudesse mudar alguma coisa nessa metodologia, para que você dá stop dentro do contexto atual de ensino à distância? Eu acho que eu dou stop para os processos que acham que fazer ensino à distância é traduzir um ensino presencial de forma digital, né? O ensino à distância ele é muito diferente disso, né? Então, tem um monte de elementos que você, dentro de uma sala de aula, quando você está dando treinamento presencial, você tem ao seu dispor, né? E que no ambiente digital, se você não dá atenção a isso, se você não usa artifícios, formas, metodologias, técnicas que você continue trazendo atratividade para esse processo, não funciona, né? Então, esses processos que viraram, que são meio depara, né? Eu usava desse jeito na sala de aula, então eu vou dar uma adaptada aqui para o digital. Para isso eu dou stop, porque eu acho que não funciona. E diz uma coisa para mim, como é que você acha que é a receptividade do público, né? Dos colaboradores, dos gestores da organização para esse tipo de metodologia? Você vê algum grau de resistência? Vejo, ainda vejo. Acho que a gente precisa trabalhar muito a cultura para poder conseguir fazer com que as pessoas tenham interesse dentro das organizações em conteúdos digitais, né? Ou também um outro olhar pode ser o que a gente está entregando dentro das organizações de forma digital que é tão diferente do que a pessoa vê fora, né? Porque o que eu observo de todas as empresas que eu já passei? Você faz pesquisa de opinião dentro das organizações, todo mundo consome conteúdo digital, mas consome conteúdo digital fora das plataformas de ensino digital dentro da companhia. Então, o que a gente está fazendo de errado, né? O que a gente não está olhando? O que a gente poderia estar fazendo de forma mais atrativa, de forma mais interativa, né? Olhando mais o comportamento, o processo de aprendizado dessas pessoas e que eventualmente a gente não está fazendo e quem vende de fora, que são empresas muito especializadas nisso, usam esse tipo de conhecimento e assim a pessoa consome fora, mas não consome dentro. Né? Então, são reflexões assim que eu me faço, né, trabalhando nesse processo,
e que acho que é interessante que as empresas se façam e os especialistas em educação também. Porque se a pessoa procura fora, por que ela não procura dentro? Por que o conteúdo que eu entrego dentro não tem acesso, mas a pessoa está sempre vendo uma live, está sempre vendo um conteúdo, um seminário digital, enfim. Então, acho que são boas reflexões aí para a gente se fazer. Dentro desse contexto, qual que você acha que é a principal dor que o RH tem hoje, né? Dentro desse contexto de educação corporativa, que você adoraria que viesse assim uma mágica para resolver? Olha, acho que eu vou quase apanhar com o que eu vou falar, mas eu vou falar. Eu acho que a principal dor do RH é não ouvir o cliente. Eu acho que essa é a principal dor do RH. Apesar da gente, né, falar que a gente ouve, que a gente tem as áreas de atendimento, que a gente faz pesquisa, que a gente, enfim, né, o que eu percebo, né, de todos os lugares aí, os últimos que eu passei, a gente até ouve, só que na hora que a gente vai estruturar, eu não sei o que acontece, que a gente desvirtua um pouco do que o cliente nos falou, porque a gente acha que a gente sabe mais do que ele precisa, do que ele está dizendo para a gente que ele precisa, né? Então, e aí às vezes nesse achismo a gente acaba se distanciando muito do que a gente entrega, né? Frente ao que ele de fato precisa consumir. É claro que a gente sabe que às vezes o cliente pede uma coisa, mas ele não tem tanto entendimento de um processo de gente ou de desenvolvimento, né? Nós somos especialistas nisso dentro do RH. Talvez ele esteja falando uma coisa, mas no fundador dele é outra, né? Mas então vamos investigar mais a fundo, né? Vamos ouvir mais, perguntar, fazer mais perguntas de porquê, para que a gente consiga chegar na real dor e trabalhar a real dor, né? Acho que tem melhorado os processos aí de design thinking, de ágil, né? Que colocam o cliente no centro. Eles acabam trazendo mais esse olhar, mas acho que ainda é uma grande dor da área de recursos humanos de modo geral, tá? Acho que é um pouco isso. Maravilhas. Se for para apanhar, a gente apanha junto. Eu concordo com isso e como ex-executiva e atual consultora, confesso que muitas vezes sentei nessa posição absurdamente arrogante de achar que a gente sabe mais do que que o próprio cliente está pedindo, que a gente sabe melhor do que ele qual é a dor dele. E eu concordo, a gente perde a escuta, sim. E aí a gente fica realmente repetitivo e pouco estratégico. Eu super concordo com você. Ampliando um pouco, né, a nossa conversa, em relação a formatos propriamente ditos, né? Tem algum formato que você dê play, algum que você dê pause, algum que você dê stop? Eu acho que play para formatos práticos e curtos, né? Assim, a gente está vivendo numa velocidade que as pessoas não têm mais paciência de consumir coisas muito longas. Então, assim, os formatos que a gente consegue ir direto ao ponto e que a gente consegue trazer de forma prática e objetiva, cara, aquilo vai te ajudar em quê na tua vida, naquele momento? Eu acho que são formatos bem assertivos, assim. Então, para esses eu dou play. Para pause nesse momento presencial, né? Até por um contexto a gente teve que dar pause, né? Nas práticas presenciais, mas eu acredito que são práticas, né? Um método que funciona muito bem para determinados temas, para determinados assuntos. Não acho que o treinamento presencial vai acabar, né? Eu acho que ele vai continuar existindo, mas é uma coisa que até pelo contexto a gente teve que pausar. E stop. Eu acho que stop para formatos que são muito só conceituais, assim, sabe? Eu acho que o conceito óbvio ele é muito importante. A gente precisa estar embasado, né, daquilo que a gente vai entregar, muito embasado, mas eu não acho que a gente precisa ficar fazendo conceituação gigantescas para quem está ali para receber para aprender, para discutir, para desenvolver junto uma forma de fazer diferente, né? Então, acho que esses formatos de treinamento, de desenvolvimento, que vem com muita carga conceitual, que é muito conceito, e lá no finalzinho
você fala para que aquilo serve, eu acho que eu daria stop. Uma outra coisa que eu não falei, que eu acho que eu tenho visto assim algumas empresas fazerem e que eu particularmente acredito muito, é a co-construção, né? Então, eu acho que a gente ter formatos aonde quem está aprendendo também possa ensinar, né? Através de boa prática, fazendo upload de um vídeo de como que ele usou aquilo e como é que funcionou para ele, se ele fez alguma adaptação ou não. Enfim, eu acho que funciona muito, porque quando a gente pensa, né, no processo de aprendizagem do adulto, né, e até da criança também, hoje em dia, né, são tão espertos, é muito mais favorável quando você se percebe construindo algo também, fazendo parte, né? Então, eu também acho que eu dou play para esses métodos assim de co-construção, de que a construção do conhecimento e da aprendizagem ela não está só no RH, mas ela permeia a companhia toda e os processos, as ferramentas, elas dão condição para que todo mundo possa aprender a ensinar. E me diz uma coisa, para você, qual é a principal diferença e também qual é o principal cuidado que se tem que ter, se é que para você tem diferença, e tem diferença no cuidado, quando você concebe e aplica processos para formação de times e processos para formação de liderança? Então, acho que tem diferença por uma questão processual e estrutural da companhia, né? Então, o papel do líder na companhia é diferente do papel do colaborador, né? Então, quando a gente olha, isso, né, na minha humilde opinião, quando a gente olha o processo de desenvolvimento sob essa ótica, eu não poderia trazer um mesmo formato e um mesmo conteúdo de desenvolvimento para a liderança e para o colaborador, né? Teria que ter diferença. Mas se a gente pensar quando a gente fala de long life learning, quando a gente fala de organizações que aprendem, quando a gente fala desses conceitos, eu tenho dúvida se a gente precisa distanciar tanto assim, né? Por quê? O colaborador, ele não é líder de time, mas ele é líder do seu trabalho, né? Então, se ele também não tem autoconhecimento, se ele também não sabe como é que ele gerencia o seu tempo, se ele também não sabe como é que ele prioriza alguma coisa, né? E isso fica muito na figura só da liderança, fica difícil a gente falar de equipe de alta performance, fica difícil a gente falar de ambiente de confiança, fica difícil a gente falar de autonomia, a gente falar desse monte de coisa, né, que as organizações, de modo geral, exigem do papel do colaborador, mas que na prática os processos também falam para ele, olha, você tem um lugar que quem direciona o seu trabalho sou eu, líder, né? Então, sabe, assim, aquela coisa que nasceu primeiro o ovo ou a galinha, eu tenho um pouco de dúvida, né? Acho que olhando o processo e estrutura, sim, precisa ser diferente, mas pensando numa organização mais orgânica, que eu não sei se a gente tem, se essa organização existe no mundo, mas pensando numa organização mais orgânica, né, aonde todo mundo se aprende e ensina, talvez a gente não precisasse criar um vácuo tão grande entre processo de desenvolvimento de liderança e processo de desenvolvimento de colaborador, né? Na minha opinião. Quando a gente fala de alta liderança, é claro que tem toda uma questão de estratégia, né? De olhar o negócio, de pensar como é que eu garanto o futuro disso. Então, essas pessoas precisam ter um mindset muito diferente, mas por que um colaborador não pode ter um mindset de como que ele inova no processo dele? Como é que ele faz diferente para que aquilo que ele faz no dia a dia dele seja diferenciado e traga um resultado para a companhia? Então, eu acho que dentro da esfera, né, a gente está falando de níveis de complexidade diferentes, mas a gente está falando de um contexto que não difere tanto assim, né? Então, eu tenho dúvida se precisaria ter um gap tão grande, como a gente trabalha normalmente, né, dentro das organizações. E em relação ao formato gamificado, né? Você dá play, stop ou pause? Eu dou muito play, assim. Eu acho que é um formato que funciona muito bem. Embora muita gente confunda
posso estar falando maior erro conceitual aqui, tá? Vou falar o que eu penso. Vou pedir uma licença poética para falar sobre isso. Eu acho que muita gente confunde que o processo gamificado de treinamento está associado necessariamente a um processo de pontuação e de ganho ou perda, de vencedores e perdedores, de ranking. Eu não vejo dessa forma, né? Eu acho que o processo gamificado ele é uma experiência de aprendizagem aonde, de uma forma mais lúdica, né, de uma forma mais gostosa, de uma forma mais dinâmica, você trabalha o processo de aprendizagem. Isso pode estar relacionado a vencedores e perdedores, a ranking, a equipes que ganham, equipes que perdem, troca de pontos por alguma coisa? Pode, mas também poderia não estar, né? Então, eu acho que funciona muito bem, porque fazendo uma associação, por exemplo, com o atendimento clínico, por exemplo, da psicologia, né? Quando é que a gente mais consegue trabalhar o que está no inconsciente do paciente, né? E trazendo um pouquinho da experiência de clínica. Quando você trabalha com simbólico. Porque você não está indo direto na pergunta, você não está indo direto no que o nosso consciente breca, como está errado, não vou falar sobre isso. Então, você vai no simbólico. Né? Então, quando você trabalha simbólico com jogos, com figuras, com exercícios, com respiração, com hipnose, seja lá o que for, você normalmente consegue entrar e trazer o que está no inconsciente do cliente de uma forma mais tranquila, né? Para mim, é um depara com a questão de gamificação dentro do processo educacional. Por quê? De uma forma lúdica, gostosa, sem aquela pressão, isso aqui é isso, é aquilo, não, que é chato. A gente entrega para as pessoas o que ele precisa saber, como é que ele usa, quais são as decisões que ele pode tomar ao longo do game, o que ele tem de consequência com cada decisão. Né? Então, eu dou um play. Assim, eu acho muito bom o processo. Muito bom. Mas você não acha que esse tipo, né, de formato, principalmente quando a gente está falando de liderança, ele pode causar uma certa rejeição? Você não acha que o líder pode olhar para isso e falar assim, que bobeira, vou brincar? Andréia, não sei, porque quantos adultos você conhece que jogam videogame com seus filhos? Entende? Então, não sei. Eu não sei se essa resistência não está associada, primeiro, à nossa crença de que o adulto tem resistência ao game. Né? Eu, por exemplo, adoro videogame, né? E tenho 43 anos, então sou adulta, né? Você vê um monte de pai, cara, que joga videogame com os filhos, mãe que joga. Então, eu não sei, eu não sei te responder sim ou não, tá? Mas eu acho que pode ser que a gente esteja olhando por um prisma de crença que talvez não seja isso. Ou que a gente também tem esse resultado porque a gente também não está entendendo como é que o game funciona no olhar dessas pessoas, né? E estamos entregando um game como a gente acha que funciona bem para eles no nosso olhar. Então, eu tenho dúvida se isso realmente é resistente. Não sei, eu já participei de tanto team building que você vê, cara, alto executivo fazendo coisa que você fala, gente, mas assim, é isso mesmo, né? E a pessoa está ali aberta para o processo de aprendizagem e faz numa boa, né? Assim, e vê que o trabalho é sério, né? Naquele momento, que vai trazer resultado, vai funcionar e mergulha de cabeça. Então, não sei se a resistência de fato é tanto de que, não, eu sou adulta, eu não quero jogar, né? Não sei, tenho dúvida. Ju, queria assim, super te agradecer. Para você, eu vou continuar dando play, né? Aí seu tempo, seu precioso tempo e essa conversa tão gostosa com tantas reflexões bacanas que ficam aí para gente. Super obrigado por esse momento, que com certeza vai ser útil para outras pessoas, como foi para mim. Muito obrigado por essa oportunidade de poder ter trocado com você sobre esse assunto mais do que nunca tão relevante. Obrigada a você pelo convite. Espero que ajude, né? Acho que eu tenho mais perguntas do que respostas e acho que isso é muito bom, né? Porque faz a gente
tentar encontrar um lugar diferente, né? Então, espero que depois quero ver os outros vídeos das outras pessoas. Acho que trocar é muito bom, né? Quanto mais a gente troca, mais a gente aprende. Então, obrigada pelo convite. Qualquer coisa que precisar, eu tô total à disposição. Maravilha. Obrigada, Ju. Beijo. 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 Sucesso aí. Beijo. Beijo.